Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre os 10 mandamentos, a parte vertical e a parte horizontal. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aqui no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, tá certo? Que vocês assistam o vídeo até o fim, de preferência. Que vocês, quem quiser, aí é opcional, deixe algum comentário, fique à vontade agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, eu vou estar lendo e respondendo, tá certo? E peço que vocês inscrevam-se nesse canal, no canal do Senhor. Eu sou apenas um mensageiro administrador, tá bom? Desde já, Deus agradece a vocês. Vamos fazer uma oração para começar. Queridos irmãos, querido Deus amado, vamos lá. Querido Deus amado, que o Senhor esteja comigo neste momento, que o Senhor me inspire nesse momento e me tome, nesse seu mensageiro aqui falando. Que eu possa falar através do Espírito Santo que ele me use, que eu seja apenas um instrumento. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo de Deus, eu seja apenas um instrumento usado. Que assim seja, meu Deus. Eu peço que os 3 maiores pessoas do mundo estejam aqui para ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu seja apenas um instrumento. Que não venha nada de mim. Peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática o que será ensinado. Que assim seja, meu Deus. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, como vimos ontem na nossa meditação, os 10 mandamentos, eles formam exatamente a cruz de Jesus, né? E hoje nós vamos dar continuidade nesse tópico falando da parte vertical e horizontal desta lei, né? A parte vertical são os primeiros 4 mandamentos do decálogo, ou as primeiras 4 palavras, que representam o amar a Deus acima de tudo, pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida, ou seja, a superioridade de Deus a nós, seres humanos, homens e mulheres. Então, a parte vertical, Deus está em cima e nós estamos embaixo. Então, ele é superior a nós, por isso que é vertical, né? Então, ele é superior a nós. Então, seria a parte comprida da cruz que nós vimos ontem, né? E a parte horizontal são as 4 últimos mandamentos, que é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Que significa isso, como nós vimos ontem. Então, a parte horizontal é a parte que é o horizonte, que é reto, né? Que é uma coisa uniforme, ou seja, igual. Então, ela traz o ato de igualdade entre os seres humanos, entendeu? Que todos temos a mesma igualdade, os mesmos direitos, você entendeu? Que somos iguais. Então, quando eu falo dos 4 primeiros, são as verticais, eu estou falando de uma superioridade de Deus. Então ele fala que somente Ele pode ser adorado, né? Mas eu vejo pessoas, por exemplo, falando: ah, eu adoro comer macarrão, ah, eu adoro aquele time de futebol, ah, eu adoro aquele artista, ah, eu adoro aquele jogador, ah, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Gente, a primeira coisa que nós temos que aprender nessa meditação é que a palavra adorar não significa gostar. Não é sinônimo de gostar. Não é. Ela tem um significado muito mais profundo. Você está usando a palavra errada para você dizer que você gosta de uma coisa. Então, você vai falar: eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto muito. Se você quer colocar um peso maior, eu gosto muito. Eu amo demais isso, né? Agora, eu não posso falar que eu adoro isso, porque adorar é somente a Deus. O mandamento primeiro é claro. Adorar somente a Deus. E o segundo vem do mesmo caminho, que é não fazer imagens de esculturas para adorar, ou não ter imagens para adorar. Ou seja, quando ele fala de imagens, ele está se referindo a qualquer imagem que você possa adorar, qualquer coisa que você possa adorar que não seja ele. Pode ser uma janelinha, um amuleto, um pano, uma casa, pode ser um carro, pode ser um artista, um clube de futebol, um jogador, pode ser uma estátua, né? Qualquer tipo de estátua, pode ser uma fotografia. Então você fica olhando e conversando com a fotografia como se fosse seu parente que já morreu. Enfim.
E pode ser, inclusive, você ficar conversando com o seu parente, o seu parente que morreu. Pode se tornar uma fonte de idolatria, de imagem para adorar. Por quê? Você fica falando com ele, você aí tá de cima, me proteja daí, não sei o que nem, por exemplo, o exemplo claro disso, Edilásio Sardinha na novela da Cor do Pecado. Também conhecida como Mamusca, né? Ela fazia o quê? Ela ficava conversando muitas vezes com a foto do falecido marido dela, Napoleão Sardinha, que estava lá. Né? Então, ela falava com a foto como se a foto pudesse ouvi-la. Então, ficava com a foto falando, Napoleão, para os nossos filhos daí, não faça diferença. Por que você deixou que isso acontecesse com nossos filhos? Como se aquela foto tivesse algum poder. Ela está adorando aquela foto no lugar de Deus. Você entende? Então, qualquer coisa. Mas não quer dizer que eu não possa ter a fotografia de um ente querido que já morreu em casa. Não. Eu não posso adorar aquela fotografia. Mas eu posso ter para relembrar dos meus parentes, que nem eu tenho a foto do meu bisavô na parede, tenho a foto dos meus avós, da minha outra avó, tenho do meu avô lá, do meu outro avô lá em São Paulo, tenho do meu avô desse aqui lá, já mais velho. Então eu tenho várias fotografias. E daí? Tenho filmagens dos meus aniversários, com muita gente que já morreu, meus aniversários, aniversário do meu avô aqui. E daí? Isso está errado? Não está. Eu não estou adorando, eu estou só relembrando daqueles momentos felizes que nós tivemos, que infelizmente não voltam mais. Como, por exemplo, os meus aniversários, eu nunca mais vou ter 1 ano de idade, 2 anos, 5 anos, das festas que fizeram. Meu avô não vai estar mais nunca aqui presente para comemorar o aniversário dele. Então, o que a gente tem aqui disponível para relembrar desses momentos felizes, relembrar dele e tudo, não faz nada de errado. O que eu não posso é conversar com ele como se ele pudesse me ouvir. Pois nós já entendemos, estudando aqui, eu já deixei para vocês pregações sobre isso, de que a morte é o fim é o pó da terra. Você está lá no estado dormindo inconsciente. Simplesmente isso, é um sono profundo. Tá? Não, então, não tem como eu falar com aquela pessoa, ela não vai me ouvir de jeito nenhum. Que nem eu tô aqui do lado da sepultura da minha cachorra. Eu posso conversar com ela ali como se ela me ouvisse? Não. Às vezes eu até converso aqui sozinho, mas não conversando com ela. Só fazendo um desabafo, falo para ela, falo para ela, não, falo comigo mesmo, ali, nossa, que saudade que eu sinto dela, né, tal. Mas não conversando com ela como se ela pudesse me ouvir. Eu sei que ela não me ouve, eu sei que ela tá ali enterrada ali, no pó ali, que ela tá ali compondo ali embaixo daquele monte que eu tô vendo aqui na minha frente com umas florzinhas plantadas em cima. Eu sei que ela está ali, e um pouquinho mais abaixo, no outro montinho ali, eu sei que tá um galo que morreu. Ele foi mordido por um morcego, esse galo. Então, eu sei que eles estão ali, mas eu sei que eles não podem me ouvir. Não adianta eu falar. Então, eu posso ter, eu só não posso idolatrar. Eu poderia mandar fazer, por exemplo, uma estátua da minha cachorra e começar a idolatrar a estátua? Não. Primeiro, não é ela. Segundo, uma estátua. Segundo, a estátua não é inanimado, é um objeto. É uma coisa de eu falar que a estante da minha casa pode ter algum poder, que o sofá da minha casa pode ter algum poder. Não, os móveis são inanimados, não tem poder nenhum. Então, eu preciso tomar cuidado com o que eu faço e com o que eu falo. Então, a partir de hoje, se for falar que gosta muito de uma coisa, eu gosto demais, né? Se alguém te perguntar, tem algum ídolo? Você tem que falar, Deus, a Trindade, Jesus, Espírito Santo. Jamais falar fulano, Beltrano, não, eu não tenho nenhum ídolo, né? Eu tenho jogadores de futebol, por exemplo, que eu gosto muito, né? Na minha época, os 2 jogadores que eu gosto muito é o goleiro Marcos e o meia Alex. São 2 jogadores da minha época que eu me espelhei muito quando eu brincava de jogar bola sozinho com alguém. Sempre falava, eu sou o Alex, eu sou o Marcos. Mas daí adorá-los como ídolos, não. Isso eu gosto muito. Né? Eu gosto muito de futebol, tenho o meu time, torço para ele, torço para a seleção brasileira, torço para a seleção da Itália, já que eu sou descendente italiana, torço para a seleção de Portugal também, que eu tenho descendência de português. Mas eu em momento nenhum idolatro esses times, né, não sei o que. Tem gente que fica revoltado, nervoso. Eu perdeu paciência, né? Você entende? Então, não tem essa idolatria. Não, eu gosto, mas idolatrar não. Aí fala pra mim, você tem algum artista, cantor preferido aí desses mundanos? Tinha, né? Hoje em dia eu ouço até menos, não ouço tanto mais, eu ouço mais as músicas da igreja. Mas sempre gostei muito do cantor Leonardo, que fazia dupla com o irmão Leandro, né? Que já é falecido. Então,
As músicas que eu mais ouvia era dele. Tenho ainda o MP4 com mais de 500 músicas. A maior parte das músicas são do Leonardo. Tem de vários ritmos. Né? Eu sempre fui muito eclético. A única coisa que eu gostava muito, nunca gostei, era aqueles rock pesadão e esses funk. O resto, eu ouvia de tudo. Né? Então no MP4 tem música de todo tipo. Então, é assim, mas eu nunca idolatrei o Leonardo, nada disso. Nem antes eu me converter. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque a adoração é só ao Senhor. Adorar, para quem não sabe, é cultuar. É prestar reverência. Né? Reverência a alguma coisa. E a Bíblia é muito clara. O único que é digno de reverência, que é superior, é a Trindade. É Deus, Jesus e Espírito Santo. São os únicos que são dignos de reverência. Agora, nenhum mais ser humano. Ah, as pessoas fazem reverência ao rei. Não, não tem reverência. O único que merece reverência é Deus. É isso que ele está falando aí no primeiro mandamento. Reverência é a Deus. Reverenciar significa cultuar. Significa colocar no patamar acima. Não, reverência é somente a Deus. Adoração é somente a Deus. É os dois mandamentos, aliás. E o terceiro mandamento, ele vem com a intenção de honrar o nome do Senhor, não usá-lo em vão, né? Então, como assim? Honrar o nome do Senhor, quando eu falo que eu sou um cristão, eu falo que eu estou servindo o Senhor. Então, eu preciso honrar esse nome. Eu não posso falar que eu sou um cristão e eu ser visto na rua roubando alguma coisa. Eu não posso falar que eu sou um cristão e ver eu desejando matar alguém. Eu não posso falar que eu sou um cristão e traindo minha esposa. Eu não posso dizer que eu sou um cristão e renegando as leis do Senhor. Eu, se eu fosse uma mulher, por exemplo, não poderia ser uma cristã e sair na rua igual uma piriguete. Toda tatuada, cheia de piercing. Eu não posso dizer que eu sirvo o Senhor se eu sou vulgar na maneira de vestir, no decote, um monte de coisa. Não dá, mulher. Um homem não pode dizer que ele é um cristão se ele não sabe respeitar uma mulher. E mesmo os outros homens também são semelhantes. Entendeu? Eu não posso dizer que sou um cristão se eu não amo meu próximo. Se eu olho para as pessoas e vejo pessoas ruins somente. Se eu não trato bem as pessoas, se eu não pratico bem o amor. É como disse hoje o Leandro Quadros. Foi feita uma pergunta para ele. Como que a gente sabe que a pessoa recebeu o Espírito Santo, foi batizada pelo Espírito Santo? A resposta dele foi muito clara. A pessoa recebe o Espírito Santo quando ela está praticando bem, quando ela tem amor no coração, quando ela tem alegria, quando ela tem felicidade, quando ela é completa pelo Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você vive uma pessoa diferente. Eu digo isso de mim mesmo. Quando ela se torna mais confiante, exatamente isso aconteceu comigo. Entendeu? Então, para mim, honrar o nome do Senhor, eu não posso ser visto fazendo coisa errada. Eu tenho que ser uma pessoa obediente ao Senhor. Então, adianta eu falar que eu sou cristão e me verem maltratando meu pai e minha mãe? Adianta eu falar que eu sou cristão e me verem no bar enchendo a cara, fumando, usando droga? Não adianta. Deus espera de mim que eu seja uma pessoa que respeite, né? E isso vai ter a ver, daqui a pouco nós vamos falar, com o mandamento de honrar pai e mãe. Daqui a pouco também tem o mesmo sentido. Que aí eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco para a gente entender, tá? E aí vem o quarto mandamento de reverência ao Senhor como superior a nosso, que é guardai o sétimo dia, dia de sábado, para honrar o Senhor teu Deus. Né? E você vê que o ser humano ele mudou tanta coisa que até para dizer, o domingo é o sétimo dia, eles colocam que a semana começa na segunda-feira. Né? Você vê que é segunda-feira. Feira no dia, sabe o que significa a palavra feira ali? Não é a feira de comércio, mas tem a ver. Né? Feira significa trabalho. Então, é o primeiro dia de trabalho, segundo dia de trabalho, terceiro dia de trabalho, quarto dia de trabalho, quinto dia de trabalho e sexto dia de trabalho. Né? Aí vem o sábado e o domingo. Só que, quando a gente pega o nome dos dias em português, a gente já tem uma noção de uma coisa. O primeiro dia de trabalho, que eles falam que é a segunda-feira, não chama primeira-feira. E sim o quê? Segunda-feira. Entendeu? Segunda. Então quem que é a primeira-feira? Não tem?
Tem, é o domingo. Domingo é a primeira-feira. Domingo é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia de trabalho. Então, a primeira-feira, aí vem a segunda-feira, vem a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, e aí seria a sétima-feira, que é o dia de sábado, sétimo dia. Então é muito claro, você lê o nome em português, fica claro quem é o sétimo dia, né? Mesmo colocando o início da semana com o domingo. Você vê que na folhinha, o dia que aparece lá diferenciado, escrito, é o domingo. Na minha, não. Eu que fiz a minha folhinha, o dia que aparece lá em reverência, é o sábado. Que está mostrando uma cor diferente, que é o dia de descanso, né? Então, o Senhor deu este dia com vários motivos. Primeiro, o sábado, ele é o selo que sela os 10 mandamentos. Ponto. Está escrito no mandamento de sábado. Porque esse é o dia santificado pelo Senhor teu Deus. Aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O único mandamento em que é citado o Senhor Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, é este mandamento. E isso é um selo. Por quê? Ó? Senhor, que deu Deus. Então, Deus, qual que é o cargo que ele ocupa? Criador. Ele pode ter colocado lá, dono do mundo. Não, Criador. E qual que é o território ao qual ele exerce esse poder de criação? Céu, o mar, a terra e tudo que neles há, ou seja, todo mundo. Então, Deus, Criador do mundo. Então, ali está o selo do Senhor. Deus, Criador do mundo. Então, é como se ele tivesse escrito lá, faça os 10 mandamentos e embaixo, assinado, Deus, o Criador do mundo. Você está entendendo? Então, é o selo. O sábado também representa um dia que o nosso corpo precisa descansar. Deus sabe o tanto que a gente trabalha todos os dias, o tanto que as pessoas trabalham, seja trabalho braçal, como um trabalho de sítio, um trabalho de vida, seja na rua, trabalho braçal de varrer rua, de fazer buraco lá, ficar com aquelas britadeiras quebrando o asfalto, fazendo um monte de coisa lá para fazer os serviços necessários aí para nosso bem-estar, seja gari, seja cidade de limpeza, seja um professor, seja o que for, tem o seu cansaço. Médico, engenheiro, então cada um é um cansaço diferente, mas o corpo precisa cessar um dia para relaxar, entendeu? O nosso corpo não pode trabalhar todos os dias. Segundo, Deus faz essa reverência do sábado também para que nós possamos lembrar sempre da criação, quem é Deus, o que é que Ele fez por nós até hoje. Esse mandamento de sábado mostra que Deus, qual é o poder do Senhor, que nós servimos ao Senhor, para toda semana nós relembrarmos que nós somos servos desse Senhor, criação desse Deus. Se nós existimos é por causa deste Deus, que foi Ele quem criou o ser humano, que fez o boneco de barro e soprou nas narinas, né? É para lembrar que nenhum homem veio do macaco, nem de animal nenhum, que o homem veio criado por Deus, semelhante ao Senhor desde o nascimento. Né? Ou seja, semelhante não na aparência, mas semelhante nas características, da personalidade. Para lembrar que nós só estamos vivendo essa situação porque o nosso patriarca lá, Adão, e a nossa matriarca Eva, comeram da fruta proibida. Porque Adão se deixou levar por Eva. Porque Adão foi fraco. Então, esses mandamentos faz nós homens, isso aqui essa parte é para os homens, lembrar que nós não podemos ser fracos e aceitar qualquer coisa que a mulher venha propor a nós, principalmente se a gente sabe o que está errado. Não, a gente tem que saber o momento de, se a mulher vem fazer algo errado, a gente fala, não, você está errada nisso, e não abaixar a cabeça, como muito homem faz por aí, que as mulheres judiam da sogra, né, da mãe deles, rejeitam a família deles e eles aceitam. Captaram? E a mesma coisa vai para a mulher. Lembrar também que não pode se dar ouvidos a qualquer pessoa que chegue nelas e fale besteira para elas, e que elas vão e cometam erros. Para as mulheres, isso vai também para os homens, mas para as mulheres não se deixarem enganar pelo inimigo, porque ele vai tentar. Ele vai fazer você se interessar por outros homens, vai fazer você, assim isso vale para os homens também, se interessar por mulheres, outras mulheres, tá? Mas vai fazer você seguir caminhos errados, acreditar em falsas doutrinas, em falsos erros e levar o seu marido para o buraco junto com você. Porque a mulher, Satanás sabe que a mulher tem o poder de sedução com o homem.
Como disse Salomão, ele disse a seguinte coisa: a mulher sábia leva a família para Deus e estrutura a família. A mulher tola leva a família para o buraco. Entendeu? Então, a mulher tem que lembrar disso. Quando ela lembrar que Eva se deixou ser enganada pela serpente e levou o marido para o buraco. Que Adão, ao invés de repreender a sua mulher por ter feito a coisa errada, ele foi e aceitou cometer o mesmo erro que ela. Isso nos faz lembrar da queda do ser humano. O sábado nos faz lembrar que mesmo o ser humano tendo caído, Deus não os abandonou. O sábado faz nos lembrar que Jesus Cristo veio e morreu por nós na sexta-feira. E ele guardou o sábado na sua morte, ficou na sua sepultura quieto lá no sábado e só reapareceu no domingo. Ele poderia ter ressuscitado no sábado, mas ele respeitou a guarda do sábado, até mesmo na sua morte. Né? Entendeu? Se fosse para guardar o domingo, Jesus Cristo não teria ressuscitado no domingo, ele teria ressuscitado na segunda-feira. Porque ele não iria desrespeitar um dia de guarda, porque ia causar alvoroço. Né? Então, a gente vê claramente a devoção desse dia como um descanso para a gente, mas também uma lembrança do que vem acontecendo. Né? Então, quando a gente lembra o Deus, sábado, o Deus que foi lá e tirou aquele povo do Egito. A gente lembra no sábado o Deus que fez cair raio do céu na cabeça dos filisteus, o Deus que fez o sol parar para defender o povo de Israel, o Deus que arrancou Israel do Egito lá com todas aquelas pragas, abertura do Mar Vermelho. O Deus que fez fogo descer do céu através do profeta Elias. O Deus que já demonstrou contra a maioria dos deuses, pelo menos, que existentes, que ele tinha poder e esses deuses nenhum. Quando nas pragas ele atacou cada um dos deuses. Depois em Dagon, quando colocou a Arca da Aliança do lado da estátua de Dagon, por várias vezes a estátua apareceu caída no chão arrebentada. Tá? Depois, através do sacerdote Baal de Aserá, que não conseguiu fazer fogo descer do céu, e Deus fez. Depois, também faz a gente lembrar do sacrifício que Jesus fez, sair do céu, da vida eterna dele lá, porque ele era imortal, para se fazer carne, transformar num ser abominável como nós, que não temos força nenhuma, fracos. Ele viveu 33 anos como nós, aqui passando fome, necessidade, passando dores, doenças, tudo. E depois sofreu o que sofreu para ser crucificado, foi humilhado lá, crucificado nu lá na cruz, humilhado. Tudo para quê? Para que nós tivéssemos o direito de alcançar uma vida eterna, que nós não fôssemos para a morte eterna, porque era esse o nosso direito. Era isso que nós mereceríamos. Então é para a gente lembrar desse Deus amoroso, esse Pai, que ele disciplina também, assim como ele disciplinou Jonas, Nínive e outros lugares, o próprio Israel por várias vezes, Judá, um Pai que disciplina, um Pai que perdoa, um Pai que mostra e que faz pagar as consequências pelos erros dos filhos, não coberta os erros. Um pai que ama, que disciplina e que deseja que todos os seus filhos estejam com ele na vida eterna, embora ele saiba que isso não vai acontecer. Tá certo? Então o sábado faz nos lembrar tudo isso. Entendeu? Aí as pessoas falam, mas é mandamento de sábado, que não sei o quê. Isso é para nos lembrar dessas coisas, né? E aí vem a Santa Ceia, que a Santa Ceia vai fazer nos lembrar do quê? Da salvação. Né? Da redenção que Jesus Cristo veio, pagou o nosso resgate com o próprio sangue, com a própria carne dele, para que nós possamos ter a vida eterna. Então por isso a gente faz a Santa Ceia, a gente faz lava-pés, come o pão sem fermento, toma o suco de uva, para lembrar do sangue de Cristo, da carne dele que foi ali, que vai nos levar para a vida eterna. E uma comemoração antecipada pela vitória que já está garantida. Tá certo? Então, tudo isso significa o sábado. O sábado não é só para você ficar sem fazer nada, pelo contrário, você cessa a sua vida e vai fazer algo em prol do Senhor. Vai visitar pessoas na cadeia, vai visitar pessoas em hospitais, em asilos, em orfanatos, vai fazer passeatas, vai ajudar pessoas, por exemplo, que estão precisando de doações, faz um mutirão, faz um monte de sopa e leva para os moradores de rua que estão passando frio, faz uma arrecadação no sábado de agasalhos velhos, coisa que as pessoas não usam, e vai levar para os moradores de rua, nas cidades que estão na rua, precisando de agasalho com esse frio. Enfim, faz o seu trabalho para o Senhor. Sábado é para se dedicar ao Senhor. Né? E estar com a família, evidentemente.
Então, os 4 mandamentos primeiro significa adorar a Deus acima de tudo. É assim que eu adoro a Deus acima de tudo, que eu ponho em primeiro lugar na minha vida. Quando eu não tenho mais para adorar, quando eu adoro somente a Deus, quando eu honro o nome de Deus e quando eu guardo o sábado. Esses são os mandamentos verticais, que mostram a superioridade e a reverência ao Senhor, que é o único que pode estar no patamar superior. Agora vem os 6 mandamentos que são a parte horizontal da lei, que é a parte que nos torna iguais. Então, honrarás teu pai e tua mãe. O que é isso? É só respeitar? Não. É muito mais do que isso. Respeitar o pai e a mãe vai depender se o pai e a mãe te respeitam. Porque na Bíblia está escrito, pai e mãe não provoca a ira do filho. E mesmo que não esteja escrito ali no mandamento, a palavra respeito significa que exista uma mutuosidade. Acho que é assim que fala. Ou seja, tanto um lado quanto o outro precisa respeitar. Não existe respeito se não há respeito dos dois lados. Que nem, por exemplo, os alunos vão respeitar o professor se o professor não respeita os alunos? Não. Os professores vão respeitar os alunos se eles não respeitam o professor? Não. Você respeitaria alguém que não te respeita? Não. Então, para você respeitar, a pessoa precisa te respeitar. Então, o respeito tem que ser de ambas as partes. Portanto, filho tem que respeitar o pai e a mãe, mas o pai e a mãe também devem respeitar o filho, entendendo que ele não é inferior, que ele está no pé de igualdade. Temos que entender que por mais que você tenha, que você seja mãe, pai, tio, avô, qualquer que seja, tio, avô, vocês não são superiores que os filhos. Portanto, isso não lhe faz melhor ou superior. O que você faz, ele também tem o direito de fazer com você, porque você não é diferente, né? Eu já vi pessoas, minha mãe me fala às vezes, eu não sou tua amiga, não sou tua mulher, então você me tratar assim. Ela fala pra mim. Só que ela não é melhor do que uma futura mulher minha, melhor do que uma amiga minha, uma irmã minha, ou qualquer coisa, só porque é minha mãe. Não. Eu trato como trataria qualquer outra pessoa, ela não é melhor que ninguém. Eu tenho amor especial por ela, por ser minha mãe, evidentemente. Eu amo a minha mãe. Eu tento respeitá-la quando ela me respeita. Entendeu? Eu honro o nome da minha mãe e do meu pai. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Cuido dela quando for necessário. Mas, pode ser que às vezes eu falo assim na brincadeira, até até na inocência. Eu chamar ela de Célia, que o nome dela é Célia, né? Chamam ela, todo mundo chama ela assim. Né? É Mari Célia, mas todo mundo chama de Célia. E aí algumas vezes fala, mas não quer que me chame de Célia. Porque, mas todo mundo chama assim, então todo mundo pode chamar de Célia, eu paro também. Porque eu não sou diferente dos outros. Eu sei que ela é minha mãe, eu a respeito como minha mãe, eu a considero e tenho carinho por ela como minha mãe. Tá? Não, mas é a maneira que nem minha tia, por exemplo, eu não chamo de tia muitas vezes, eu falo Neidinha, que a tia é Neide, né? Então, eu não falo tia Neide, falo Neidinha, coisa carinhosa. Mas não quer dizer que eu não tenha respeito por ela como minha tia. Claro que eu tenho. Mesmo meus avós que eu não conheci, praticamente, né? Eu só tive, o único avô que eu conheci mais assim, foi esse que morou aqui no sítio, que pai do meu pai. Mas também não tive tanto contato com ele, eu não lembro muito dele também, então. Mas eu considero os avós, tenho carinho por eles, mesmo assim. Agora, não quer dizer que eu seja obrigado a falar, avó, não sei o quê. Não, às vezes eu falo, minha avó até brincando com a minha mãe, né, só pra caçoar. Dona Maria, é o nome da minha avó, Maria. Mas não é o nome dela. Então, quer dizer, irmãos, o respeito ele precisa acontecer de uma maneira diferente. Honrar pai e mãe não é só respeito. Honrar pai e mãe é você não só considerá-los como tal, como vocês também respeitar o nome deles. Não esqueçam que vocês são uma continuação deles. Vocês são pessoas distintas, mas a ligação que tem entre vocês, ela é uma ligação perpétua, não tem como cortar essa ligação. Então, involuntariamente, o que acontecer com você vai se refletir neles. Portanto, se você, por exemplo, vai preso, as pessoas ficarem sabendo, é o nome do pai de vocês que estão jogando no buraco. Entendeu? É que nem, por exemplo, aquele Osama Bin Laden, aquele terrorista que pegou os aviões das Torres Gêmeas, Estados Unidos. O nome dele era Bin Laden, que é o sobrenome. Né? O que quer dizer Bin Laden? Na língua deles lá, Bin quer dizer filho. E Laden era o nome do pai dele. Então,
É Osama, filho de Laden. Então, ou seja, ele desonrou o nome do pai e da família quando ele fez esse ato terrorista. Então, é isso que Deus está falando. E isso, como eu falei agora há pouco, é a mesma essência do terceiro mandamento. Não usará o nome de Deus em vão. Você não pode desonrar o nome do Senhor. Quando eu roubo, eu mato, ou vou preso por algum motivo, eu estou desonrando meu pai e minha mãe ao mesmo tempo a Deus, quando eu falo que eu sou um cristão. Como que eu posso ser um cristão e estar indo preso? Como que eu posso ser um cristão e tá ali bebendo? Então eu vou com o pai. Meu pai tá lá, então olha lá o filho do fulano lá, tá lá enchendo a cara no bar, lá ele bêbado lá no bar, olha lá ele fumando lá, olha lá o delinquente que é o filho de não sei quem. Então, eu estou desonrando o nome do pai e da minha mãe. Não é só uma questão de respeito, é muito mais forte do que isso. Tá certo? E aí vem a sequência dos demais mandamentos. Não o matarás. Ou seja, respeite a vida do outro, né? Respeite e dê valor à vida do ser humano, né? As pessoas matam a pessoa como se fosse uma coisa natural do mundo. Você entende que você está tirando a vida de alguém? Você entende que você está tirando a possibilidade dessa pessoa de alcançar a vida eterna? Que é um direito que Deus dá para ela? Que você está assumindo uma posição que é do Senhor? Que você está quebrando o mandamento de não matarás? Hã? Desrespeitando as leis de Deus? E ao matar, olha só interessante. Ao matar, você se diz um cristão, você mata alguém, você vai estar descumprindo o mandamento não matarás. Você está descumprindo o mandamento não usará o nome de Deus em vão, você está desonrando o nome do Senhor. Está descumprindo o terceiro mandamento, você não está honrando pai e mãe, né? Está desonrando os pais e mãe ao sujar o nome deles. Portanto, você está descumprindo 3 mandamentos num ato só, pelo menos, né? Então, queridos irmãos, você vê que é uma atitude errada. Então, esses 3 mandamentos, a essência deles é amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, não fazer para o outro que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, aqui nós temos a parte horizontal da lei, que é a igualdade. Então, a gente iguala tratar o pai e a mãe como eu, como pai, como mãe, gostaria de ser tratado. Tratar os nossos semelhantes como eu gostaria. Então, eu não gostaria que me matasse, eu não vou matar. Tratar meu casamento como algo a ser respeitado, né? Até o casamento ele é posto aí na Bíblia. Não adulterarás, ou seja, respeitar o matrimônio, respeitar a sua esposa, respeitar o seu marido. Captaram? Então, é o respeito. Você gostaria que a tua esposa te traísse? Então, por que você está traindo ela? Por que você está indo atrás de outras mulheres, ou você mulher está atrás de outros homens? Né? Por exemplo, eu não entendo certas mulheres que mesmo sabendo que a pessoa é casada, continuam saindo com a pessoa. Será que elas gostariam que, se elas fossem casadas com essa pessoa, com outra pessoa, alguém ficasse saindo escondida com o marido dela? Então por que ela está fazendo isso com a outra? É isso que Deus está perguntando. Esse é o significado desse mandamento. Se você não gostaria de que fizesse com você, por que você está fazendo isso com o outro? Entendeu? Aí o não roubar é a integridade do patrimônio físico da pessoa. Né? Não rouba o que não é seu, não rouba o que é do outro. Você gostaria que eu roubasse uma coisa sua? Que nem, por exemplo, você gostaria de estar fazendo o celular, se alguém roubasse o seu celular, então por que você está roubando o celular do outro? Você gostaria que alguém pegasse e fosse na sua casa e roubasse coisas? Então por que você foi na casa do outro e roubou coisas? Hã? É o respeito ao patrimônio do outro. Aí vem o próximo mandamento, penúltimo, né? Que é não darás falso testemunho contra o seu próximo. Ou seja, respeitar como é que fala a palavra? Reputação do seu próximo. Então, se ele não fez nada errado, não acuse justamente levianamente. Você gostaria que alguém acusasse você de algo que você não fez? Então não acuse. Isso leva a gente a um patamar maior ainda. Por quê? Porque você tem provas para acusar alguém? Não, não tem. Você viu a pessoa fazendo uma coisa errada? Então vamos supor, você viu uma coisa que aconteceu. Vamos supor, quebrou uma coisa aleatória. Quebrou vamos supor, quebrou um vaso, pronto. Um vaso, aí você vai lá e vai falar pra pessoa, você quebrou de propósito.
Você viu a pessoa quebrando? Não, não vi. Não viu a pessoa quebrando. Não teve evidência nenhuma que foi de propósito. Não ouviu a pessoa falando nada. Simplesmente você acha que é. Muitas vezes o ser humano é rotulado sem ter cometido erros, né? E as pessoas acabam criando na mente delas um personagem que não existe e rotula esse personagem àquela pessoa. Só que aquela pessoa nunca foi esse personagem. Vocês entendem isso? E isso vou dar um outro testemunho meu. Isso já aconteceu muito comigo. Por quê? Quando eu era criança, eu era uma pessoa muito ruim, pra ser verdade, vou falar a verdade pra vocês, não tenho que mentir. Eu era ruim, eu gostava de ver as pessoas sofrendo muitas vezes, né? Eu batia só pra ver a criança chorando. Né? Eu era violento. Talvez porque a minha mãe foi violenta comigo em casa, né? Ela me agredia, batia em mim porque eu fazia as coisas, ela batia muito em mim, qualquer coisa ela batia em mim, ela era muito exagerada. E ela não batia com carinho, com amor, ela batia com ódio, com ira, né? Batia mais do que precisava. Ela não me dava um tapa só e tava tudo, não, ela me dava 20, 30 tapas, entendeu? Ela nunca teve esse controle. Então talvez isso tenha me levado a ser também um tanto violento, né? Mas graças a Deus eu aprendi a mudar isso, graças a Deus, né? Eu acho que eu não tinha prazer, sei lá se eu tinha prazer de ver chorando uma coisa, na verdade eu nem sei, porque eu não lembro muito, né? Mas eu lembro que teve alguém que eu belisquei só para ver a pessoa chorando. Isso eu lembro, né? Porque também ela devia ter feito alguma coisa para mim que eu não sei, né? Então, eu sei que eu era muito traquinas, eu era muito arteiro, eu bagunçava, né? Então, você vai botar rótulo em mim. Então, e aconteceram coincidências que começaram a me rotular. Por exemplo, acontecimentos. Ah, porque eu batia, então eu achava que eu que tinha feito aquilo. Ah, eu passei, caiu, coincidiu de cair alguma coisa. Que quebrou? Ah, foi ele que quebrou. Ah, mas o quê? Sem provas, começaram a me rotular, me criar esse personagem, né? Aí teve um dia que eu tava passando tava na praia, se não me engano, e eu tava subindo a escada, coloquei a mão no corrimão, quando tipo os barreiros, não sei, não lembro direito, e o corrimão caiu. Quem foi o culpado? Fui eu. E fui eu que quebrei o corrimão? Não foi. Talvez alguém já tivesse quebrado e deixou ele encostadinho ali, de uma maneira bem na pontinha, e ele ficou seguro ali, quando alguém encostou, ele desabou. E quem ficou com a culpa? Eu, né? Então até hoje, muitas vezes eu sou rotulado. Que nem, por exemplo, eu sofri consequências lá com certos parentes que fizeram coisas para mim, eu revidei, né? Praticamente eu fui enxotado da casa da pessoa, que a pessoa disse que não era para mim voltar mais lá, como se eu fosse o culpado. Quando eu sofri primeiro, eu só revidei. Eu errei em revidar? Errei. Mas eu revidei por quê? Porque eu não tive defesa. Entendeu? Por quê? Meu pai que via o que estava acontecendo, ele não fazia nada. Porque meu pai sempre foi muito da paz, muito meu pai é até demais, sabe? Ele é muito da humanidade. Ele é daquela pessoa, tipo da pessoa que ele não quer de jeito nenhum arrumar intriga com parente, com ninguém. Entendeu? Então, ele prefere papel de bobo, mas ele nunca quer arrumar briga. Já a minha mãe, que era mais excêntrica, né, podemos dizer, ela ficava fazendo as coisas. Quando ela faz na casa de todo mundo que ela vai, fica fazendo as coisas sem parar, limpando, arrumando, ajudando. E ela não percebia, né? Então, e até hoje, ela me rotula, coloca que eu fui o culpado dessa situação. Claro que hoje já foi resolvida, já foi refeita a relação com essas pessoas, né? Com essa pessoa em si, porque foi só ela, no caso, né? Não os demais lá. Então, já foi refeito, mas ela muitas vezes fala que eu que fui culpado, não fui eu, né? Então, gente, nós não podemos rotular a pessoa. Você viu a pessoa fazendo? Não, então você não sabe. Como você não sabe, é inocente até que você prove o contrário. Se você puder provar, tudo bem. Você pode até pensar na possibilidade de ter sido de propósito algo que a pessoa fez. Mas jamais, eu disse, jamais você pode acusar, falar para a pessoa isso, ou sequer dar a entender, olhando de cara feia, de cara virada, ou tratando a pessoa diferentemente por conta do acontecimento. Você não sabe, você não viu. Então isso faz parte do não dar falso testemunho com o seu próximo. Quando você não viu e você acusa a pessoa, você condena a pessoa sem ter visto,
você está assumindo um sério risco de estar sendo injusto. Pode ser que você tenha razão, pode ser que você tenha razão, como pode ser que não. Entendeu? Pode ser. Mas pode ser que você não tenha. Porque você não tem como provar, você não sabe nada. Você está sempre julgando a pessoa, sem ter nenhuma evidência de nada, né? Como, por exemplo, vou dar um testemunho meu aqui também. Eu falei com a minha mãe, ó, tá vendo aquela parede ali, tá caindo o pedaço lá da coluna. Tava bem frouxo mesmo, bem saído, é um buracão assim. Aí ela falou, vai deixar que vai durar bastante tempo ali ainda. Não mexe não, eu falei, tá bom. Né? Falei que tinha que arrumar, e ela, não, agora não, porque não sei o quê, porque tem outras coisas pra fazer. E ficou nisso. Eu não tinha dinheiro. Aí, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, eu não lembro exatamente, mas cada coluna passa uma madeira dentro da área, a coluna da área. Passa uma madeira que sai do lado de fora da coluna. E nessas madeiras de fora, todas elas têm um gancho, que pendura alguma coisinha, né? E aquela ali tinha quebrado o gancho. Eu falei, eu vou colocar outro gancho lá. Mas aquela madeira ali é madeira boa, madeira dura, porque é para durar, né? A madeira de telhado, né? Para segurar o telhado. E na hora que eu fui tentando furar a coisa, eu esbarrei naquela coluna, porque era nela que estava arrumando e caiu. Aí eu peguei, fui, limpei todo o chão bonitinho, coloquei no balde e depois falei pra minha mãe que tinha caído. Ela fez o quê? Até hoje ela acha que eu quebrei o negócio de propósito. E me acusou, né? E virou e foi. Depois ela ficou com o tempo comigo, sendo rude comigo, como se eu tivesse feito de propósito. Ela não viu, ela não sabe o que aconteceu. Eu expliquei o que aconteceu, então no mínimo que ela tem que fazer é dar a benefício da dúvida. Eu não sei, não vi, eu não posso acusar, mas não. Até hoje ela está desonrando o segundo mandamento, não dará para assumir contra o seu próximo. Por quê? Porque ela não viu o que aconteceu, me julgou e eu não fiz de propósito, de maneira alguma. Eu não fiz. E nada que eu fale ou faça vai convencer ela do contrário. Entendeu? Eu não fiz de propósito. Tem coisas que eu faço de propósito, brincando, evidentemente, né? Eu jamais ia derrubar um negócio daquele de propósito, nunca na minha vida, de jeito nenhum. Para que eu ia derrubar aquilo? De maneira alguma. Mas, parece que antigamente, quando eu era criança, que eu ia lá, fazer de coisa lá, porque eu gostava mole, porque realmente eu gosto, né? Quando eu vejo aquelas árvores já podres caindo, eu vou lá e empurro para terminar de cair. Mas isso é uma outra situação. Agora eu vou derrubar o negócio da parede lá, vai ficar um buraco. De jeito nenhum. Aquilo ali faz o quê? Faz uns 7 anos, 8 anos. Foi um pouco antes de eu vir pra cá na pandemia. Então não foi porque eu quis. Foi uma coisa que aconteceu. Você entendeu? Então a pessoa vem e julga sem saber. Isso é você. Infelizmente a pessoa está em pecado. Porque a pessoa está dando falso testemunho contra o seu próximo. Como que a pessoa pode acusar e ficar com aquilo o resto da vida acusando sem ter prova nenhuma? Não tem prova, não viu o que aconteceu. A pessoa não estava nem lá no momento, ela chegou depois e viu o que tinha acontecido, que eu limpei a coisa no balde, e jogou só porque eu tinha falado lá que tinha que arrumar. Você vê como é que é? Só por isso, porque não tem outro motivo. Só por isso. Então, quer dizer, irmãos, eu não posso acusar ninguém. Isso já é dar falso testemunho contra o seu próximo. E além disso, tem também você falar, ir num julgamento, por exemplo, falar, a pessoa fez isso. Eu vi quando você não viu. Entendeu? Isso também dá falso testemunho contra o seu próximo. Então, nós precisamos respeitar o nosso próximo como respeitando nós mesmos. O mesmo direito que ele tem, eu também tenho. Então, se eu estou desrespeitando ele, porque eu gosto, eu quero que alguém também faça igual comigo. Eu vou me sentir bem se alguém fizer isso comigo, então por que eu estou fazendo com o outro? É a igualdade. E por fim, não cobiçar o que é do outro. Isso, queridos irmãos, é um mandamento que é o respeito próprio entre nós, nosso. Não é nem do outro, é com nós mesmos. Por quê? Porque a pessoa que cobiça o que é do outro, isso indica que ela não está satisfeita com a própria vida, que ela não está satisfeita com o que ela tem. Aí a pessoa vive bem, vive tá vivendo uma vida boa e está cobiçando o que é do outro, né? A pessoa está com casa, está com tudo, né? Por exemplo, uma pessoa tem casa própria, tem tudo, está vivendo bem com a família e vai para cima dos pais, querendo que o pai dê herança em vida, por exemplo, sem precisão. Tudo para. Tudo bem, é interessante o pai e a mãe dar herança em vida para evitar briga de filho por ter mais de um filho, né?
Então, até aí não tem problema. Para evitar negócio de inventário. Mas, um filho não pode exigir isso de um pai. O pai é que tem que tomar essa iniciativa, porque as coisas são do pai, não são dele, né? Você entende? Que nem, por exemplo, lá na novela da Cor do Pecado, dá mais um exemplo da novela. O Afonso Lambertini, que era o ricaço da novela, e estava vendendo as empresas. E aí, a Bárbara, que não era nada dele, foi uma noiva do filho dele que pensava que tinha morrido no acidente de helicóptero, o Paco, começou a gritar com ele porque ele estava adotando o Raí, que na verdade era neta dele de verdade, ela fez ele acreditar que não era, falsificando DNA e tudo, né? Então, chamando não sei o quê, depois eu estou com ele também porque ele, ele quis vender as indústrias, não pode fazer isso, porque não sei o quê, e depois chamou ele de senil porque ele ia casar com a governanta. Então quer dizer, quem ela pensa que ia falar isso? Se ela fosse a filha, ela não podia. O que é dele, foi ele que construiu seu patrimônio, ele faz o que ele bem entender. Você entendeu? O pai não é obrigado a ensinar para um filho. Você entendeu? Não é obrigado. Ele pode simplesmente, não. Ele pode simplesmente pegar, antes de morrer, ele vende tudo. Entendeu? E pega o dinheiro e faz o que ele bem entender com o dinheiro que é dele. Entendeu? Então, ele pode fazer isso. Então, faz de conta que eu tivesse 10 casas. Aí eu morro, mas eu vejo que os meus filhos não prestam, que meus filhos não merecem. Eu faço o quê? Eu morro e dou as minhas. Pego e antes de morrer, eu vendo as minhas casas todas, né? Deixo tudo com usufruto meu apenas, né? E passo todas as casas que eu tenho, vendo tudo para, vamos supor, para uma instituição de caridade, né? Aí faço o quê? Eu pego esse dinheiro, que eu vendi tudo, coloco lá para mim como eu como vendo, mas colocando no papel como eu como usufruto. Então vai ser dessas empresas quando eu não estiver mais aqui. E aí simplesmente eu deixo lá com usufruto e eu pego o dinheiro que eu adquiri e vou vivendo e ponho esse dinheiro numa conta e ponho uma pessoa de confiança que eu quero, por exemplo, um amigo. No caso, meu amigo, por exemplo, meu melhor amigo. Eu ponho o nome dele ponho ele de sócio na conta e falo para ele, ó, se eu morrer primeiro que você vai lá e retira todo esse dinheiro da conta que é seu. Acabou. Aí eu morri, as casas passam para as empresas que já estão vendidas, tá só com usufruto, e o dinheiro meus filhos vão ficar sem nada. E daí? Eu não quis deixar. É um direito que me assiste. Não é deles, o que é meu não é deles. Entendeu? Eu conquistei, eu trabalhei, eu faço o que eu quiser como patrimônio. Eu não sou obrigado a chamar filho nenhum. Tá entendendo? Essa é a questão. Então, o filho não tem o direito de pedir nada pro pai de herança, como fez o filho pródigo aí que Jesus contou. Não, ele não tem esse direito, né? É do pai, foi ele que conquistou. Agora, é diferente quando o pai é casado com a mãe, o pai e a mãe são casados e conquistar as coisas em regime de comunhão de bens. Morreu a mãe, então eles têm um direito. Meu pai já não pode fazer isso, porque a mãe tinha direitos e o que era da mãe pertence agora aos filhos, né? Agora, do contrário, não. Então, tem que ser respeitado, queridos irmãos. Cadê o respeito? Então, respeita o que é do outro, não é seu. Você vive bem. Você não tem a sua casa, tá te faltando comida? Não, então por que você está cobiçando o carrão do outro? Por que você está... Para com isso. Você tem o seu carrinho, não está te faltando. Você não tem cobição que é seu, pelo contrário. Se você acha que você precisa evoluir mais na vida, luta por isso, vai trabalhar para conquistar. Olha a casa do Silvio Santos, por exemplo. Olha o patrimônio que ele conquistou. Ele conquistou isso cobiçando, roubando? Não. Silvio Santos construiu o patrimônio dele de maneira legítima. Ele usou das ferramentas que ele tinha, então ele nasceu com talentos. Ele tinha boa voz, ele tinha boa comunicação, ele tinha um talento empresarial. Então ele começou a usufruir disso. Primeiro lá na rádio, depois ele indo com aqueles barcos lá que ele pegava
como que fala? Era a balsa, né? Que levava os carros para lá e para cá, e ele aproveitava aquele caminho lá, aquela coisa para fazer lá brincadeiras, bingos, coisas, usando a voz dele, usando os jogos para ganhar dinheiro. Depois ele foi indo, conseguiu trabalhar na televisão, conseguiu entrar lá de gaiato no baú lá junto com o Manuel de Nóbrega, que estava falido, levantou o baú, e aí o Manuel deu o baú para ele ainda deu postou uma quantia para o Manuel de Nóbrega que não queria receber, e ele foi crescendo na vida passo a passo, com o esforço dele, com o trabalho dele, usando o que ele sabia fazer. Ah, mas isso aí é uma coisa rara, não é não. O meu pai veio de uma família muito humilde, muito pobre. Ele não tinha nem brinquedo para brincar. As coisas dele eram as coisas velhas do meu tio. Que usava roupa, tudo. Só sapato que meu avô fazia o sapato, meu avô era sapateiro. E nem tanto, o meu pai cresceu na vida. O meu pai comprou um terreno em Campinas com 15 anos. Comprou carros, que depois foi trocando um para o outro. Ele comprou uma casa em sociedade em Caiçara, depois ele vendeu, ele comprou um apartamento na praia, ele comprou a casa que era da sogra no Ipiranga, reformou essa casa, né? Fazendo 3 casas numa lá. Então, depois ele comprou terreno lá onde eu morava em São Paulo, construiu a casa lá da CISP, depois ele comprou esse terreno aqui, construiu, né? Enfim, com o suor dele trabalhando. Comprou carros, foi trocando por carros mais novos. Enfim, ele conquistou tudo isso com o quê? Com o suor dele, com a força dele. Trabalho. Ele trabalhou para conquistar isso aqui. Entendeu? Ele se esforçou para isso. Né? Você vê que ele tinha 9 irmãos. Né? O único que conseguiu tantas coisas assim foi ele. Né? Porque as minhas tias eram mulheres, naquela época a mulher não trabalhava, né? A mulher era mais do lar, tudo, né? Mas tinha aquelas tias que chegavam a trabalhar, chegavam a fazer coisas, né? Muitas trabalharam depois, mas não progrediram na vida, né? Os meus outros 2 tios homens, porque eram em 10, mas eram 3 homens e 7 mulheres. Então os 2 tios meus, homens, um já morreu sem ter nem casa para morar, morava aqui com a mulher dele, né? Conseguiu até o apartamentozinho de CDHU lá em Mogi, mas morreu sem terminar de pagar, né? Tem que dar a dívida, então. E o outro tio pode ter aluguel e vai morar até o fim, porque não vai sair disso mais. Nessa idade não dá mais pra nada, né? Não conquista mais nada. O ser humano só conquista as coisas até 40, 50 anos, depois disso é só viver do que conquistou. Então, mas por quê? Porque meu pai soube usufruir do dinheiro, soube como lidar com o dinheiro, administrar. Então, ele se esforçou para isso, ele trabalhou, ele soube economizar, ele soube não gastar em excesso, ele soube não ir atrás de querer coisa só porque o outro tinha. Se ele fosse cobiçar o que os outros tinham, ele teria toda hora pegado para tentar comprar carros novos, alguma coisa, e teria se afundado na vida. Não, ele simplesmente foi na dele ali, vivendo, muitas vezes apertado, mas ali, na simplicidade, né? Segurando, às vezes até sendo um tanto avarento, podemos dizer assim, até passando do limite, mas ele conquistou a, o que ele conseguiu hoje, quer dizer, irmãos. Você entendeu? Então, ele conquistou pela força física dele, pela força de vontade, pela luta, por trabalhar, né? Então não podemos cobiçar o que não é nosso, queridos irmãos. Tá certo? O que não é nosso, nós não podemos cobiçar. Respeitar a nós mesmos, respeitar o que nós temos, aprender a aceitar o que tem. Tá certo? E isso faz parte de sermos pessoas tementes ao Senhor. Então, esses 6 mandamentos, eles nos traz a igualdade, né? A igualdade. Todos nós somos iguais e devemos, os mesmos respeitos que nós queremos ter, nós temos que dar aos outros. Né? Ele nos iguala, por isso que é os mandamentos horizontais. Então, queridos irmãos, é isso. A lei de Deus, ela mostra as 4 primeiras do caráter vertical, que é a supremacia do Senhor, e as outras 6
o caráter de igualdade, que é a igualdade entre nós seres humanos. Tá certo? Então, é uma lei que ela vai em formato de cruz, que ela nos demonstra quem é o Senhor Jesus, aponta para Jesus, e ao mesmo tempo ela nos demonstra a tratar as pessoas como iguais, a uma igualdade, ao respeito, coisa que os seres humanos, infelizmente, hoje em dia não estão fazendo. Né? Então, as pessoas falam que a lei foi abolida, é a mesma coisa de falar, então Deus aprova que mate? Não. Porque as pessoas nunca reclamam de não matar, de não roubar, não adulterarás, mas reclamam de guardar o sábado. Por que será? Né? Não percebe que o sábado, ele é o mandamento que dá validade a essa lei. Se ele é o selo, como nós falamos agora há pouco, é ele quem valida a lei. Uma lei sem selo, ela não tinha validade. Que nem se Amã não tivesse selado o decreto que ele fez lá para matar os hebreus com o selo do rei Assuero ou Xerxes, aquele decreto não valeria nada. Mas o rei deu o anel para ele e ele foi lá e selou. Então, com o selo do rei, ele pareceu valer. Mesma coisa. Quando você tira o sábado da lei, ela deixa de valer. Porque ela é quem sela, ela é quem está dando a validade, ele é o selo. É ele quem está dando a validade à lei. Por isso que Satanás atacou justamente esse mandamento. Né? Então é assim, meus irmãos, que nós possamos aprender a seguir essas leis que só vão nos trazer paz, amor, harmonia, alegria, só vão trazer respeito, vão fazer a gente respeitar o outro e as pessoas nos respeitar. Essa lei só vai trazer isso. Essa é a função da lei, respeito e amor. Onde não há respeito, não há o amor. Né? Onde não há liberdade, não há o amor. Tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento. Queridos amados, que o Senhor esteja comigo, me use, me ilumine. Pai, esteja comigo, Pai. Sejamos todos juntos, Senhor. Obrigado mais pela meditação, que as pessoas que estão me ouvindo possam e eu também seguir tudo que está sendo aprendido aqui, Senhor. Podemos aguardar esse mandamento e a entender a sua essência e tudo que está por trás dele. Que assim seja, meu Deus. Ora, agradeço e peço, Pai, que as pessoas que estão me ouvindo, sejam inscritas no meu canal ou não, que estiverem trabalhando, e aquelas que estão inscritas que não estão me ouvindo, que elas possam voltar ao trabalho em segurança, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Abençoa, Senhor. Seja sempre conosco, Pai. Nos capacite, Senhor, para as coisas da vida, Senhor. Abençoa todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Lembre-se, os mandamentos, eles estão aí para serem seguidos. Se você não os segue, você não está completamente servindo ao Senhor. Lembre-se que o sábado é um selo. Lembre-se do significado de sábado. Tenho vários vídeos aqui falando sobre o sábado. Que ele não é simplesmente só um mandamento. Não, não. Ele é um mandamento, ele é um selo, ele está ali por um motivo muito grande, ele está validando a lei, ele está fazendo a gente lembrar quem é o Criador, quem é o Redentor, quem que nos ama, quem que é responsável por tudo, quem que é dono por tudo. Ele está ali para nos lembrar que esse mundo será destruído, que ele não mais existirá e que voltará a existir um mundo de paz, de perfeição que Deus havia criado antes. E que aqueles que aceitarem viver nesse mundo estarão bem-vindos. E aqueles que rejeitarem esse mundo serão destruídos junto com este mundo, porque não vai ter mais lugar para eles. Tá certo? Porque esse mundo já está condenado, já está decretado. Agora cabe a você, querer ou não, viver no mundo que vai surgir, que vai ser o que vai ter para viver. Tá certo? Se vocês preferem morrer ou viver nesse mundo, a cada um escolhe. Mas Deus está dizendo. E é esses mandamentos que nós vamos seguir no novo mundo. Né? Com algumas mudanças ali por conta de que certas coisas não vão existir mais. Mas nós temos que amar o próximo como nós mesmos. E amar a Deus acima de tudo. Lembrando a reverência, que é somente Ele que merece a reverência, mais ninguém. Tá bom? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém.